Oi pessoal, meu nome é Kalisa e eu sou do PET Engenharia Química da UEM. Eu vou desenvolver essa segunda videoaula de Orange com vocês. O tema deste tutorial é movimento periódico e extrapolação-interpolação e irá abordar os seguintes itens. Primeiro, a utilização de ajuste exponencial. Segundo, a alteração da escala de único eixo. Os dois primeiros itens estão englobados no movimento periódico, que é a primeira parte da aula. E a segunda parte da aula vai tratar da interpolação e extrapolação de dados. Para o movimento periódico, teremos uma tabela de dados para a amplitude e o tempo. Primeiramente, deve-se entrar com os dados da amplitude no eixo Y e do tempo no eixo X. Então, o long name da coluna A é tempo e da coluna B é amplitude. Para plotar o gráfico, utiliza-se as funções plot, symbol, scatter, selecionar a caixa X, onde indica a coluna A, e a caixa Y, onde indica a coluna B, e OK. É possível observar, olhando para o gráfico, que ele tem um comportamento não linear, aproximando-se de um decaimento exponencial. Para realizar uma análise do comportamento do gráfico, utiliza-se as funções Análises, Fitting, Exponencial Fit e OpenDialog. Na caixa Function, selecionar a expolinear. Esta função foi escolhida após algumas tentativas para ver qual função se adequa melhor aos pontos plotados. Arrastando a caixa, foi possível perceber que os pontos no gráfico ficam bem ajustados a essa curva que foi selecionada. Quando a função for definida, aperte Fit. Todo esse procedimento foi feito apenas para verificar que a relação entre as grandezas envolvidas ela é exponencial. Agora, deve-se clicar com o botão direito sobre a curva que for formada e apertar a função WideDatePlot. Essa função apaga a curva formada. Agora vamos alterar a escala do eixo Y. Para isso, clique duas vezes no eixo e com a opção Scaling, entre em Type e selecione LN. E OK. Para plotar o gráfico do ajuste exponencial, utilizamos Análises, Fitting, Polinomial Fit e OpenDialog. Em Polinomial Ordem, colocar em 1 e clicar em OK. Ampliando essa tabela de dados, é possível observar que a equação da reta é apresentada no quadro na forma de y igual a intercept mais b1x. Os valores de intercept b1, juntamente com seus desvios, estão também na tabela apresentada. Com a obtenção da equação da reta, finalizamos o estudo do movimento periódico, que é a primeira etapa dessa videoaula. Na segunda etapa da aula, faremos o estudo da interpolação e extrapolação. Para isso, primeiramente,
deve-se adicionar uma nova coluna, a fim de colocar nessa os dados a serem extrapolados. Para isso, clica-se na coluna B e em seguida, com o botão direito, clicar em Insert. Foi então criada uma nova coluna nomeada de C1. Clica-se novamente na coluna B com o botão direito e Insert. Uma nova coluna foi adicionada e nomeada de D1. Então, dê um duplo clique na letra D1 e alterar o eixo para X. E OK. Ficará então AX1, C1Y1, D1X2 e BY2. Para o estudo da extrapolação e interpolação, serão utilizados alguns pares de dados que serão adicionados em AX1 e C1Y1. Depois disso, escolhem-se os dados para interpolar e extrapolar. Clica-se então em Análises, Mathematics, Interpolate, Extrapolate Y from X e Open Dialog. Em X, Values to Interpolate, clique na setinha ao lado do desenho e selecione a coluna D1. Clique no mais ao lado do input e novamente no mais ao lado do range 1. Em X, escolhe-se a coluna A e em Y a coluna C1. Em Result of Interpolation, clique na seta e escolha a coluna B. Por fim, clique em OK. Na coluna B estão os dados de extrapolação e interpolação. Para plotar um gráfico com os dados e as interpolações e extrapolações, basta clicar na célula vazia ao lado da coluna A e selecionar toda a área de trabalho. Então, clica-se em Plot, Symbol e Scatter. Abriu então o gráfico para os dados das colunas. Assim, finalizamos a parte de interpolação e extrapolação no OLID e, consequentemente, finalizamos a segunda videoaula. Obrigada pela atenção.